Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe e ajude esse canal a crescer. Enem 2022 Matemática e suas tecnologias, questão de número 136. Uma máquina em operação tem a sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Aqui nós temos o registro gráfico, temperatura T maiúscula em graus Celsius, tempo T minúsculo em hora. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina de acordo com a expressão velocidade igual a temperatura ao quadrado menos 4. Informação importante, vamos guardar no nosso raciocínio. Aqui, variação de velocidade do pistão da máquina. Velocidade igual a temperatura ao quadrado menos 4, o que significa que a velocidade do pistão é função da temperatura. Toda vez que a temperatura mudar, a velocidade do pistão muda. Se a gente analisar o registro gráfico rapidamente, nós vamos verificar que durante todo o monitoramento a temperatura fica mudando, o que significa que a velocidade do pistão muda o tempo todo. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Essa máquina é monitorada durante 10 horas de funcionamento, está aqui no registro gráfico, e essa máquina vai apresentar falha de funcionamento toda vez que a velocidade do pistão for igual a zero. Ok? É isso que ele diz aqui para a gente. Vamos então para a pergunta. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Quantas vezes a velocidade do pistão foi zero durante todo o tempo de monitoramento? Aqui nós temos as respostas. Letra A1, B2, C9, D4 e E5. Então ele quer saber quantas vezes essa velocidade foi zero. Basta a gente substituir esse V aqui da equação por zero. E dessa maneira, como a velocidade ela é função da temperatura, ela muda de acordo com a temperatura, ele quer velocidade zero, nós substituímos isso por zero e vamos descobrir qual é a temperatura que faz com que essa velocidade seja zero. Então vamos lá. Está aqui a equação. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esse quadro aqui, passar para o outro lado do sinal de igual. Repare que ele está negativo, ele vai ficar positivo. Legal, ele ficou positivo aqui, eu inverti eles. Tá? Ele está aqui do outro lado do sinal de igual. Só inverti ele de lugar. Próximo passo é eliminar esse quadrado aqui da temperatura. Para eliminar esse quadrado da temperatura, nós precisamos tirar a raiz quadrada desse 4 aqui. Então vamos lá? Tirando a raiz quadrada do 4. Então, lembrando que para o Enem, a tabuada precisa estar afiada, então raiz quadrada de 4 é 2. Então, toda vez que a temperatura for mais 2 graus Celsius ou menos 2 graus Celsius, a velocidade do pistão se torna zero. Eu sei que estão se perguntando por que mais ou menos, né? Reparem que, vamos analisar o registro gráfico, vamos lá. Começando pelo tempo, o tempo é o mais simples, tá? O tempo ele é progressivo, Ele começa do zero e vai até as 10 horas de monitoramento. Ok? Legal. Já a temperatura, ela começa de um valor aqui, o que não interessa para a gente. Ela fica entre 2 e 4 graus Celsius, não interessa com esse valor. O que interessa para a gente é que durante um determinado intervalo de tempo que a gente não sabe qual é, essa temperatura está positiva. E depois de desse intervalo de tempo, né, ela fica negativa. Fica um tempão trabalhando negativo. E lá no final a gente também não sabe em que momento que isso ocorre, porque a gente não tem o tempo detalhado aqui, ela volta de novo a ficar positiva. Isso significa que essa máquina trabalha tanto com temperaturas positivas quanto negativas. E como a velocidade é a função da temperatura, né, a gente vai ter mais ou menos 2 graus Celsius. Para conferir isso, basta pegar esse valor de 2 graus Celsius e substituir na nossa equação aqui. Faz primeiro com 2 positivo e depois faz com 2 negativo. Lembrando que todo número negativo ao quadrado se torna positivo. Então, temos para esse caso 1, 2,
3, 4, 5. 5 vezes que a velocidade do pistão se anulou. Resposta, letra E, 5. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe e ajude esse canal a crescer.